capítulo número 8, segredo número 3, ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um dos segredos mais básicos e mais profundos para descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Deus fala com as pessoas por intermédio de uma série de maneiras e métodos diferentes. Quer você saiba, quer não, Deus está falando com você. E a sua capacidade de reconhecer a sua voz não é apenas a chave para descobrir a sua vontade, mas também a chave para permanecer na sua vontade pelo restante da sua vida. Reinhard Bonk disse: seria difícil encontrar uma linha bíblica sobre a qual construir uma doutrina de um Deus silencioso. Este absolutamente não é o quadro da Bíblia. As pessoas clamavam a Deus porque era assim que elas o conheciam. Um Deus que pode ser ouvido. Um céu silencioso é assustador. Não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. O salmista clamou em Salmos 28:1. Em 1 Coríntios, Paulo também compara os ídolos mudos, em 1 Coríntios 12:2, com os dons vocais do Espírito, as línguas, a profecia e a interpretação, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Esses pronunciamentos são dons de Deus, típicos de um Deus que fala. Jesus disse: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja em João 10, do 2 ao 5. Se fazermos parte do seu rebanho, é porque fomos chamados pela voz do bom pastor. E a voz que nos chamou à salvação é a mesma voz que deve nos conduzir ao longo de nossas vidas, honrando a palavra escrita de Deus. Qualquer conselho sobre ouvir a voz de Deus deve invariavelmente começar com o que Deus já revelou nas Escrituras. A Bíblia está sempre falando a qualquer pessoa que deseje dedicar tempo para meditar nela. Se você diz que deseja ouvir a voz de Deus, mas não tem desejo de ler a Bíblia, está enganando a si mesmo. Você aprenderá a reconhecer a sua voz à medida que cultivar um amor profundo e permanecer pelo que Deus já disse em sua palavra escrita. Se você não está interessado o bastante no que Deus já disse para dedicar tempo para ler a sua palavra, então por que ele lhe diria mais alguma coisa? Muitas vezes ficamos nos perguntando por que Deus não fala conosco, mas é muito simples, ele já falou e não dedicamos tempo para ler o que ele disse. As respostas a muitas de nossas perguntas têm estado bem ali diante de nós o tempo todo, acumulando poeira, enquanto clamamos a Deus por uma palavra do céu. Se o inimigo consegue mantê-lo longe da palavra de Deus, ele pode manter você longe da voz de Deus. Se você quer realmente ouvir a voz de Deus, dedique tempo todos os dias para meditar nas Escrituras. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Veja em João 6:63. Há uma dimensão de consciência e sensibilidade sobrenatural que parece nos levar para um estado elevado quando simplesmente passamos tempo lendo a palavra de Deus e meditando nela. Se aprendermos a conhecer o som do céu, lendo a sua palavra, seremos capazes de reconhecer melhor a sua voz quando ele falar conosco pessoalmente. Deus fala através do Espírito Santo. Na história da igreja, crentes sinceros e nascidos de novo dividiram-se em dois grupos: ala do Espírito e a ala da palavra. A ala do Espírito colocam a ênfase nos aspectos experimentais do cristianismo: poder, unção, manifestações sobrenaturais e daí por diante. A ala da palavra prefere uma abordagem mais intelectual, se consideram estudiosos sérios da palavra e evitam qualquer coisa que pareça impulsionada pela emoção. Para mim, essas distinções não têm sentido. Se existe uma forma de cristianismo emocional
e experimental, que não está fundamentada na Bíblia, ela não é nada mais do que miticismo da nova era. Pessoas da palavra também devem ser pessoas do Espírito. As pessoas do Espírito também devem ser pessoas da palavra. Não há necessidade de separar os dois. Fazer isso é perigoso. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja isso no versículo 14 e 17 ao 17. Observe que não temos nenhuma arma de ataque nesta lista. Você, sem dúvida, discordará e apontará para a espada, a palavra de Deus. Mas olhe com atenção, a palavra de Deus não é chamada de a espada do cristão, ela é chamada de espada do Espírito. Em outras palavras, ela pertence ao Espírito. Só ele pode manejá-la da maneira adequada, sem a iluminação que o Espírito Santo traz. A Bíblia é apenas tinta preta sobre papel branco. Por isso que alguns dos alunos mais disciplinados das Escrituras, até mesmo professores eruditos, podem ser ateus e agnósticos. São pessoas que estão estudando as Escrituras a partir de uma perspectiva puramente intelectual e cognitiva. Essas pessoas usam a Bíblia para cometer o pecado da idolatria. Tudo que vem são objeções e tudo que ganham são dúvidas. A letra mata, Paulo diz, mas o Espírito vivifica. Veja isso em 2 Coríntios 3, 6. Jesus, quando estava se preparando para morrer na cruz, disse aos seus discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja em João 14, 26. O Espírito Santo não é uma doutrina, uma denominação ou uma experiência opcional reservada apenas para alguns cristãos. Ele é a terceira pessoa da Trindade dada pelo Pai em resposta à oração de Jesus, para ser e fazer tudo o que Jesus faria em nossas vidas, se ele ainda estivesse aqui fisicamente. Ouvir a voz de Deus, na verdade, é ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração. Sem a sua participação ativa em nossas vidas, os céus ficariam em silêncio, pois ele é o único que revela a voz de Deus em nosso coração. Quanto mais dermos um lugar de honra em nossas vidas à presença do Espírito Santo, mais sensíveis nos tornaremos à sua voz. Ouvir a sua voz começa quando nós nos viramos a um pequeno arbusto chamado Dictamus albus. Ele também é conhecido como a planta do gás ou a sarça ardente, porque emite um vapor inflamável e dizem que entra em combustão espontânea se for suficiente aquecido pelo sol do deserto. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que o Dictamus albus poderia ser exatamente a espécie que Moisés encontrou. Leia lá em Êxodo 3, do 2 ao 4. Foi ali que Moisés recebeu o seu chamado divino e descobriu a vontade de Deus para sua vida. É importante observar que Moisés não ficou impressionado porque um arbusto estava pegando fogo. Ele vivera no deserto por 40 anos. Estou certo de que havia encontrado muitos arbustos de Dictamus albus antes e talvez ele até os tivesse visto entrar em combustão espontânea. Mas aquele era o único porque continuava queimando e queimando sem parar, e no entanto a sarça não se consumia. Não sei por quanto tempo a sarça ardeu antes de Moisés perceber que algo extraordinário estava acontecendo. As escrituras não nos dizem, mas uma coisa é certa: Deus nunca gritou para Moisés da sarça: ei, você, Moisés, vem até aqui, tenho algo que quero te dizer. Em vez disso, Deus esperou até o versículo 4. Ele diz que quando o Senhor viu que Moisés se virou para ver, então, e somente então, foi que Deus o chamou do meio da sarça. Por que Deus não fala comigo? Creio que muitas vezes o motivo é muito simples: não estamos ouvindo. Estamos tão ocupados e com tanta pressa que passamos correndo pelo Senhor e nunca paramos para dar-lhe a nossa atenção. Quantas vezes perdemos um encontro com Deus ou uma palavra do céu simplesmente porque estamos ocupados demais para dedicar tempo para nos virarmos? Talvez Deus esteja esperando que você diminua o ritmo e se vire. Você quer realmente saber qual é o segredo da oração? Posso lhe dizer em uma palavra: ouça.
A oração não tem a ver com fazer listas enormes de pedidos a Deus e falar continuamente pelo maior tempo possível. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto e ouvir. Você acha por um único segundo que o que você tem a dizer é mais importante do que o que Deus tem a dizer? François Fanon disse: a humildade que fala demais não tem profundidade. Aprenda a ficar quieto na presença do Senhor, em uma postura de humildade e assombro, e sintonize os seus ouvidos espirituais, a sua voz. Deus falará com você neste lugar e você encontrará a sua presença, assim como Moisés, quando você se virar para ouvir, discernindo a voz do Senhor. Acha que Deus falou com você, mas não está inteiramente certo disso? Às vezes, a voz de Deus é fácil de reconhecer e às vezes não é. Se existe uma dúvida na sua mente acerca de se alguma coisa que você está sentindo é ou não de Deus, faça as seguintes perguntas a si mesmo. Isto é bíblico? Se a resposta a essa pergunta for não, então já tem a sua resposta. Deus nunca lhe dirá para fazer coisa alguma que seja contrária à sua palavra, mesmo se o que estiver sentindo parecer tão real e tão forte. Cuidado, há muitos espíritos do mundo, mas há apenas um Espírito Santo, e o Espírito Santo jamais contradiz as Escrituras. Isso está gerando confusão em meu coração? Se a resposta for sim, então o que está sentindo provavelmente não vem de Deus, porque Deus não é autor da confusão. Veja em 1 Coríntios 14:33. Jesus comparou o seu povo a ovelhas, e as ovelhas se assustam e ficam confusas com muita facilidade. Deus pode nos desafiar a pensarmos de forma diferente a respeito das coisas ou a atingirmos novos níveis de fé, mas Ele não gera confusão, nem a dúvida e a contenda que costumam acompanhá-la. Isto está gerando paz em meu coração? A voz de Jesus vem com uma consciência de paz celestial. Em comparação, o diabo usa a urgência, a pressão e o medo para coagir as pessoas. Pode haver exceções a essa regra. Às vezes, o Senhor fala palavras de correção e repreensão. Há situações em que a palavra do Senhor é sensível ao tempo e requer ação imediata. Mas na maior parte do tempo, quando Deus fala, não é uma palavra exigente e impositiva, do tipo, você tem de fazer isso agora mesmo, ou se acredita que Deus está falando para adverti-lo em algum perigo iminente e precisa reagir rapidamente, então faça isso. Se acredita que Deus está falando com você para abandonar seu emprego, vender sua casa e ir para o campo missionário antes da próxima quinta-feira, seria melhor diminuir um pouco o ritmo, mergulhar na palavra e procurar o conselho de um homem ou mulher de Deus. Aquietei os meus desejos e o meu interesse próprio. A voz dos nossos próprios anseios, interesses e opiniões pode facilmente confundir-se com a voz de Deus. Para se certificar de que o que estamos ouvindo vem de Deus, precisamos identificar os nossos desejos e interesses próprios e, como um ato intencional da nossa vontade, neutralizá-los. Quanto mais alta for a voz da nossa própria vontade, mais baixa será a voz de Deus. Ao contrário, quanto mais baixa for a voz da nossa própria vontade, mais alta será a voz de Deus. Se o que está sentindo fica mais suave à medida que silencia os seus desejos, então isso não vem de Deus. Mas se o que está sentindo fica mais forte à medida que neutraliza seus próprios desejos, então pode ser algo vindo do Espírito Santo. Familiarizar-se com a sua voz. Você já esteve em um lugar lotado e ouviu o som de alguém que você ama chamando pelo seu nome? Apesar de todo o barulho, você reconheceu aquele som familiar acima de tudo, o mais, porque era alguém que você ama. Deus raramente fala a estranhos que não têm tempo para Ele, e ainda que Ele o fizesse, eles não reconheceriam a sua voz. Ele ama falar com as pessoas que o amam e desejam viver suas vidas na sua presença. Ele se aproxima daqueles que, por um ato da sua vontade, se aproximaram dele. Tiago 4:8. Quanto mais tempo passamos a sós com Ele, procurando a sua face, através da oração e da adoração, mais fácil se torna ouvir
e imediatamente reconhecer a sua voz em nosso coração. Quanto maior o nosso amor por Ele, mais bem sintonizados os nossos ouvidos ficarão para ouvir o som da sua voz. Deus realmente fala a seu povo através do seu Espírito. O desafio está em aprender a ouvir e depois ter a determinação, a fé e o amor para simplesmente obedecer ao que Ele está dizendo. Todos nós podemos escutar a voz de Deus se aprendemos a ouvir, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14.